Agora entramos. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Nós vamos dar início na nossa live aqui. Hoje é o 28º dia, mas antes eu quero que você compartilhe. Bom, então vamos já marcar aí os seus amigos, seus familiares. Muito bem, então vamos lá. Hoje é o nosso 28º dia da nossa quarentena de fortalecimento espiritual. E hoje estaremos falando sobre o que te faz pecar. Né? Eu sempre procuro explicar às pessoas que só existe uma coisa que separa o homem de Deus: o pecado. Nada mais separa você de Deus que não seja o pecado. Então, se tem uma preocupação e um cuidado que você deve ter com mais frequência, com mais cautela, é justamente para que você não caia em tentação. E tentação é uma coisa que todos nós somos tentados, o que não podemos é cair na tentação. Então, rapidamente, marca aí, compartilhe, porque vamos dar início aqui a esse tema de hoje, certo, Bianca? Certo, boa noite a todos. Então, hoje falaremos a respeito do pecado, né? O que te faz pecar? E essa live é muito importante porque você tem que agora se autoanalisar. Muitos são os nossos pecados, né? Uns mais aparentes, como falávamos ontem, e outros menos aparentes, né? Mas o pecado, de forma geral, é a desobediência a Deus. E ao não obedecermos a Ele, nós não seguimos o padrão dele, que é perfeito. E por causa disso, nós somos separados dele, né? Que é a única forma, como você estava falando. Não existe, né, como diz ali o versículo, né, se não me engano, em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem arcanjos, nem o que está por vir, nem as trevas, nem nada. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nem fome, nem nudez, nada. A única coisa que pode nos separar e retirarmos da sua glória, retirar a nossa vida da sua glória, é o pecado, né? Você lembra que Deus colocou Adão e Eva no paraíso, no bom e no melhor. Ali não existia sofrimento, não existia dores, era só alegria, só felicidade, prazer, satisfação. E quando que Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso? Justamente quando eles desobedeceram a Deus e cometeram aquele pecado. Outra observação, antes de ler aqui os textos. Você há de convir comigo, você já ouviu falar que Lúcifer, que hoje é Satanás, Deus o criou em perfeita harmonia em todos os aspectos. Mas quando foi que Lúcifer, né, ele caiu? Quando foi que Deus se viu obrigado a expulsá-lo do céu e lançá-lo na terra, né? E ele se transformou hoje nessa figura tão nociva que é o diabo. Foi justamente quando ele não quis mais se submeter a Deus. Então entrou o pecado. Uma vez que entrou o pecado ele tem os seus frutos, os seus sintomas, que, por exemplo, o orgulho, que foi o que aconteceu com Lúcifer. A insubmissão, ele achou que já não precisava dar ouvidos à voz de Deus, ele achou que ele poderia se igualar com Deus, e foi ali que ele caiu. E você veja que Deus, ele não tolera uma pessoa que desobedece à sua palavra. Então, o pecado contra a pessoa de Deus é a pior coisa que você pode cometer na sua vida. E a Bíblia diz que todos os que pecaram contra Deus foram destituídos de sua glória. Todos. Todos. Então, assim, não adianta você dizer que é da igreja, que tem títulos, que tem título do que for. Compromissos. Pastor, pastora, servo, diácono, diaconisa, bispo, não importa.
Mas se você vive uma vida dupla, se você vive uma vida de pecado, você está destituído da glória de Deus. Você pode ser quem for. Você permanece no erro, você permanece na mentira, você conhece a verdade, não faz o que é certo. Então, só que sabe o que acontece, Paulo? Que eu vejo muitas pessoas na igreja, que têm anos de igreja, chega uma hora que quando a gente fala de pecado, e a pessoa já está tanto tempo na igreja pecando, o pecado para ela já se tornou habitual. Então, quando a gente fala do pecado, já não causa nela uma dor, um confronto, uma dor, porque ela já se habituou a viver daquela forma. Já virou um costume, um hábito. Um hábito. Já até ficou, supostamente, normal. Então, por exemplo, quando ela escuta o pastor falando sobre o pecado na igreja, ou a gente aqui nas lives, assim, pra ela, eu tenho que mudar, né? Ai, que caretice. Ela não sente mais a dor, porque aquilo ali já faz parte da vida dela. E ela segue, ela tá a passos largos pro inferno, ela está na igreja, ela de repente ela é até fiel, dizimista, ela é fiel ofertante, ela tá ali na igreja, anda direitinho supostamente, mas ela faz coisas que ela sabe que não agradam a Deus. Então ela está dentro da igreja, mas a alma dela não está com Deus. Como diz aqui em Romanos, aqueles que pecaram contra ti foram destituídos da glória de Deus. Mas é por isso que Jesus ele diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso que Jesus diz que os discípulos disseram, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos em teu nome, ajudamos tantas pessoas em teu nome. E ele dirá, afastai-vos de mim, malditos, vocês que praticam o pecado, né? A maldade, o pecado. Mas por quê? Porque Romanos diz, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, existe um salário para aqueles que vivem no pecado. Você vai colher, não tem jeito. É a tanto lei você da que semeadura, você né? que é justo, você que foge do pecado, você que se esforça para obedecer a Deus, você vai ter a sua recompensa, que a Bíblia nomeia como galardão, a sua recompensa. E você que vive praticando o pecado, você que desacredita, você que se desdenha quando nós falamos para você manter uma vida correta diante de Deus, você também vai ter o seu salário, o seu pagamento. Tudo que o homem semeia, ele vai colher, seja coisas boas ou coisas ruins. Então, essa mensagem de hoje é justamente para que você fortaleça os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua conduta, para que a sua alma ela possa adquirir até mesmo a salvação. E se você não conhece a sua má conduta, porque tem pessoas, Paulo, que assim, a gente está se dirigindo aqui, na sua grande parte, evangélicos, né, e crentes e pessoas conhecedoras de forma geral, mas tem pessoas que desconhecem as suas falhas, os seus erros, porque ela não tem o hábito de se autoanalisar. E a Bíblia diz, a Bíblia deixa um recado para essas pessoas. Em Salmos 19 diz assim, ó, quem pode conhecer seus próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Então aqui você vê que Davi, ele tá falando assim, ó, quem pode conhecer os seus próprios erros? Ninguém conhece a si mesmo o suficiente, só Deus nos conhece. E ele tá falando, então, tira de mim os ainda erros. Que ele desconheça. Ele tá falando, absolve-me dos que eu desconheço. E por que ele fala assim, dos que eu desconheço? Obviamente por causa da humildade dele. E é isso que você precisa entender, porque muitas vezes você diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Então não tenho pecado. Por isso que é muito mais fácil a gente atender na igreja, de repente, um assassino, uma prostituta, um drogado, um delinquente. É mais fácil a gente ajudar uma pessoa dessa, que realmente está arrependida, do que um religioso. Porque ele não do que aquele religioso sabe, né? Que, como você não faz mal para ninguém, então você acha que você é direitinho, você acha que você é santo, você acha que não tem pecado e você não aceita a correção. Agora, olha o que diz a Bíblia aqui quanto a essas pessoas. Se afirmamos, 1 João 1:8,
Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Vai vendo. E eu já atendi pessoas que batem no peito e falam assim, eu não tenho pecado. Então diz a Bíblia, 1 João, capítulo 1, verso 8, se afirmamos, ou seja, se dissemos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, é mentira, não existe um ser humano que não peque, que não tenha pecado. Só Jesus não pecou. O resto, todos nós somos pecadores. E ele continua dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você veja que Deus, ele quer purificar você. E por que, pastor, que Deus ele quer nos purificar? Você sabe, porque o pecado, não existe nada mais perturbador ou acusador do que a própria consciência. Veja que quando você comete um erro, você fica desorientado. Você não dorme, você não trabalha, você não se concentra, você perde o sentido. Então, só Deus perdoando você e purificando você, assim você voltará a ter paz. É porque o Senhor Jesus, ele é misericordioso. Nós não estamos falando aqui que a gente tem que jogar pedra naqueles que pecam. Não, a gente está querendo ensinar para você a como corrigir os seus pecados, Sim. Os seus erros, os nossos pecados e viver uma vida que agrada a Deus, né? E outra, meus queridos, Deus, está aqui escrito, ele é fiel e justo para perdoar. Então Deus, ele perdoa qualquer que seja o seu pecado, seja um aborto, seja um adultério, seja um latrocínio, seja um homicídio, seja qual for o mal que você cometeu. Só que tem que haver um reconhecimento, né? Exato. Você precisa pôr a mão na consciência e dizer, não, realmente eu estou falhando com Deus. Eu preciso confessar ao Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho força. Se você não tem força para se livrar de um vício ou de uma situação que você, uma vida errada que você esteja vivendo, peça a Deus, ele vai te ajudar. E é justamente isso que você está falando, é o que fala no livro de Provérbios, Paulo. Diz assim, olha, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então é simples. Quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. A misericórdia está para todos. Para todos quem? Que confessam e abandonam. Abandono. Então você vai ser convidado, vão te chamar, né? Olha, eu tenho tem muita palavra, né? Tem tantas mensagens aqui. Cadê o que fala da porta? Linkado com o que a minha esposa está falando aqui, em Gênesis 4:7, diz assim, ó, se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, cuidado. Por que ele diz cuidado? Ele diz, o pecado está à porta, à sua espera. Então, o pecado, ele está só te esperando. Como assim, pastor, o pecado está esperando? A Bíblia diz que nós somos tentados de acordo com as concupiscências, ou seja, de acordo com os desejos da nossa carne. Então, de acordo com a sua fraqueza, você vai ser tentado. Se a sua fraqueza é dinheiro, você vai ser tentado com dinheiro. Se a tua fraqueza é orgulho, é o teu ego, então você vai ser tentado para brigar ou para ficar magoado, para amaldiçoar alguém, ou para se exaltar, para ficar irado, nervoso, brigar. Se a sua fraqueza é sexo, você vai ser tentado com sexo e assim sucessivamente. Então ele diz aqui, o pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Pô, que interessante, né? É cada um, né? Então você veja que o erro, ele quer escravizar você.
O pecado, ele quer dominar você, ele quer controlar a sua vida. Você veja que uma pessoa, porque é assim, quando você peca, você recebe um salário. Ela acabou de ler aqui. O diabo, ele vai cobrar. Vai chegar um momento que ele vai bater e vai falar assim, agora você vai me pagar as consequências do seu pecado. Por isso que se você cometeu ou está cometendo algum tipo de erro, imediatamente, enquanto estamos falando aqui, você tem que estar na sua mente arrependido, pedindo perdão a Deus e dizendo, Deus, a partir de agora eu mudo, eu vou ser outro homem, outra mulher. Por quê, pastor Luiz? Porque ainda que você não acredite, se você continuar no pecado, se você não se arrepender, vai ter um momento que o salário do pecado é a morte. Ele vai vir cobrar você. E ele está escrito aqui, ó. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Então a pessoa que comete um pecado, ela fica presa. Ela vira escrava daquele pecado. Quantas pessoas que a gente escuta por aí afora que fulano começou a fazer chantagens. Sim. Chantageando devido a um erro cometido. Então, e o pecado, assim é o pecado, ele controla a vida da pessoa. E o pecado, a princípio, ele é doce. Ele tem um gosto doce. Você faz e o diabo, ele te dá corda. Ele vai dar corda pra você. E ele não vai mostrar pra você qualquer coisa. Ele não vai pôr uma mulher feia, um homem feio. Mas o final dele... Ele não vai colocar você em uma situação qualquer. Não, ele vai mostrar o melhor pra você. Quando o diabo tentou Jesus, ele disse para Jesus, ele mostrou toda a glória do mundo, toda a fama, todo o glamour, toda a riqueza. Ele mostrou tudo. Ele falou assim, ó, tudo isso aqui eu te darei se você se prostrar e me adorar. Quando o diabo ele fez Eva pecar, o diabo não mostrou qualquer fruto para Eva. Não. O diabo mostrou o fruto mais lindo que havia. Só que aquele fruto tinha um dono, que era Deus. E Deus disse, ó, esse fruto você não toca nunca, jamais. Se você tocar, você vai conhecer o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. E a Bíblia diz que Satanás, através da serpente, de tanto seduzir a Eva, a Bíblia diz que aquele fruto ele era agradável aos olhos. Então, ainda que você tenha uma pessoa que seja agradável aos teus olhos, um companheiro de trabalho, um vizinho, um familiar, alguém que venha seduzindo os teus olhos, seja um carro, uma casa, um dinheiro, uma joia, algo que não pertence a você, e isso está seduzindo os teus olhos, diz a Bíblia, é você quem deve dominá-lo. É você quem deve dominá-lo. Ou seja, não. É você não dar corda. Porque se Eva tivesse repreendido aquela voz da serpente no primeiro momento, quando a serpente falou assim, olha que fruto lindo, olha que bonito. Se Eva tivesse dito, não, ele é bonito, mas pertence a Deus, já tem dono. Eu sei que eu não posso nem sequer cobiçar esse fruto. Se Eva tivesse respondido assim para a serpente, como Jesus respondeu para Satanás, como Jesus respondeu para Pedro, quando Pedro disse, não vai se sacrificar, então Eva não teria pecado. E isso serve para relacionamentos. E só para finalizar, tudo, né? E quantas vezes, pense comigo, quantas vezes você pensa agora, poxa pastor, é verdade, eu cometi um pecado, e eu me lembro que eu tive a oportunidade para dizer não, mas como eu não disse não, eu acabei pecando. E hoje me arrependo. Ai pastor, se eu pudesse voltar atrás. Pois é. Bom, não se chora o leite derramado. Jesus, ele não veio para condená-lo. Ao contrário, ele veio para perdoar os nossos pecados. Está escrito aqui, eu já acabei de ler para você. Pastor Luiz, então como eu devo de proceder? O salmista, ele diz, então reconheci, primeiro passo, reconhecer.
Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então, Davi, ele reconheceu os seus erros diante de Deus. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E só para finalizar, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Isso é imprescindível, que os seus pecados, que as nossas falhas não sejam somente perdoadas, mas sim apagadas. Você vê que Deus, ele é tão misericordioso que ele tem o poder, Deus tem o poder, a unção para fazer você, para apagar da sua mente a velha mulher, o velho homem, aquela pessoa que talvez você viveu fazendo coisas erradas. E, obviamente, acompanhado a isso está o quê? O batismo nas águas. Que nós fazemos o batismo nas águas aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim. Agora não estamos fazendo por conta. Acabando essa pandemia toda, você pode se preparar. Já tem muitas pessoas dizendo, Pastor Luiz, eu quero me batizar nas águas. Eu vou aí na sua igreja, eu vou me batizar nas águas. Pessoas dizendo, pastor, eu já me batizei há anos atrás, mas eu cometi pecado, então eu me sujei tudo de novo. Exatamente. Então, se prepare, porque vai ser uma bênção na sua vida. Está aqui escrito, olha, os seus pecados, você será feliz quando os seus pecados forem apagados. E vou dizer mais uma coisa, só para fechar. Uma vez que Deus perdoa os seus pecados, e os seus pecados são apagados, não se preocupe com aqueles fariseus que virão com a pedra na mão para jogar em você. Como tentaram jogar a pedra naquela mulher, Maria Madalena. A ponto de Jesus repreender a cada um deles e humilhar a cada um deles, quando Jesus disse, o primeiro de vocês que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Isso foi uma humilhação, isso foi um tapa na cara. Isso é para demonstrar a todos nós, como eu acabei de ler aqui em 1 João 1,8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, meus queridos, fique em paz. Obviamente, você que se arrepende, você que a partir de agora, neste exato momento, você vai mudar o rumo da sua vida. Você vai controlar. É você que vai dominar as tentações, os pensamentos, os sentimentos, e Deus, ele vai te abençoar. Isso. Tá bom, meus queridos? E qualquer dúvida, perguntas que você tenha, você pode me escrever aqui no particular, se você deseja, e nós vamos atendê-los também. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Se for possível, onde você estiver aí. E outra coisa também, né? Ainda falando do pecado, você tem que aceitar o perdão de Deus. É tomar posse. Porque tem pessoas que Deus já perdoou. Mas ela não se perdoa. E talvez você não se perdoou. É claro, quando a gente peca, fica as sequelas, fica as consequências. É difícil disso ser apagado. Mas você precisa ter essa consciência de que Deus te perdoou e você também precisa se perdoar. Eu também tenho muitos erros, muitas coisas que eu já fiz na minha vida que eu falo, poxa, por que eu fiz isso? Pois é, mas já fiz, já está feito. Está feito, eu não vou morrer, eu não vou me entristecer, eu não vou me estagnar por causa de um erro que eu cometi atrás. Não, eu vou me cuidar para fazer o que é certo. Repito, e vai vir os fariseus usados pelo diabo, porque a palavra diabo, se você colocar no Google, diabo significa acusador. Jesus não é acusador, Jesus, ele é salvador. Ele veio para salvar o que estava perdido. Então não admita e não aceite pessoas que fiquem acusando você. Ainda que no passado você cometeu um erro. Porque quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. Tá bom, meus queridos? Então fique em paz.
Vamos orar? Feche os seus olhos se for possível. Faça uma reflexão da sua vida enquanto isso. Meu Pai, em primeiro lugar, pedimos a Ti perdão pelos nossos muitos pecados, erros no pensar, no olhar, no falar, no sentir, agir. Meu Deus, o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações. Diz a Tua palavra que o Senhor nos observa em tudo. Então não tem como mentir para Ti. Não tem como esconder algo de Ti, meu Pai. Então o que nós pedimos neste momento é misericórdia. Porque mérito, quem tem méritos diante de Ti? Ninguém. O que sim nós temos é quando alcançamos a Tua misericórdia. Então nós somos felizes, nós somos abençoados, perdoados, purificados. Meu amado Deus, o Senhor é justo e fiel para perdoar e purificar aqueles que realmente estão arrependidos. Meu Deus, eu declaro aqui agora, meu Pai, como ministro da Tua palavra, o perdão para esses que estão sendo verdadeiros. Esses, meu Deus, que se estão chorando, que sentem, meu Deus, uma culpabilidade na mente, na alma, há anos. Pessoas honestas, meu Deus, que escorregaram, que caíram. Davi também caiu. Mas, meu Deus, o Senhor o perdoou e o abençoou. Então, meu Deus, perdoa essa pessoa. E a melhor maneira, meu Pai, é o Senhor dar a ela paz no coração. É o Senhor tranquilizar, apaziguar a mente dessa pessoa e fortalecê-la ao mesmo tempo, meu Pai, mostrando a ela que de agora em adiante a vida dela será diferente. Eu te peço, Espírito Santo, então abençoa todos, esse pai de família, este trabalhador, o empresário, os filhos, os universitários, os pastores, os bispos, os obreiros, levitas, missionários, todos que oram conosco neste momento, os membros, sejam perdoados, sejam livres, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você que crê, diga: eu tomo posse dessa bênção na minha vida. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Tome posse dessa bênção para você. E a partir de agora tenha uma vida íntegra com Deus. E se você quer a nossa ajuda, você que é católico, você que é simpatizante do programa, você que é evangélico de outra denominação, kardecista, espiritualista, a Igreja Cristã Vinde a Mim está de portas abertas para todos vocês. Seja pessoas homossexuais, não importa o seu gênero sexual, se eu sou travesti, eu sou lésbica, pastor, não importa. Não importa. Jesus não veio para os saudáveis, os sãos. Jesus, ele vem para os enfermos. Eu digo assim porque tem pessoas que se sentem enfermas, se sentem excluídas. Então você que tem alguma deficiência, você que tem algum problema, pastor Luiz, eu sou todo tatuado, eu tenho tatuagem em todo o meu corpo, eu tenho piercing no corpo todo, eu tenho vontade de buscar uma igreja, mas eu tenho vergonha, eu sinto que as pessoas não vão me receber. Você está enganado. Aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, você vai ser abraçado por nós. Pode acreditar nisso. Não agora por causa da pandemia, mas você pode ter certeza que a Igreja Vinde a Mim está de portas abertas. Ninguém vai ficar te olhando com o olho torto, não.
Nós procuramos fazer o que Jesus fez por nós. Todos são bem-vindos, né? Por isso que é vinde a mim todos, né? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar. Exatamente. Então, a Igreja Cristã Vinde a Mim está na Avenida Avenida Manuel Caltabiano, número 444, no bairro da Vila Mulica. Os nossos encontros se dão nas terças e sextas às 20 horas e domingo 9 da manhã ou às 19 horas. Você tem o meu WhatsApp, se alguém souber, coloque aí. Você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp se você deseja. Prefixo 12 997 90 11 51. Tá bom? Pastor Luiz, eu quero fazer uma doação nessa igreja. Eu quero honrar a Deus. Você pode fazer, é só você entrar em contato aí conosco e o Espírito Santo ele vai te abençoar, porque essa obra aqui é de Deus e para você, tá bom? Amanhã domingo, às 9 da manhã, eu vou estar lá na igreja, transmitindo a você aí o culto para abençoar a sua vida, a sua casa. Avisa a sua família, estejam todos preparados aí, porque vai ser uma bênção, tá bom? Vou mostrar que Jesus ele anda com você e talvez você não percebeu. Eu vou provar isso para você. Amanhã às 9 da manhã. E às 23 horas estaremos aqui novamente porque estamos na nossa quarentena. 28º hoje. Dia. Amanhã é o 29º. Queridos, compartilhe esse vídeo, tá? Deus abençoe todos vocês. Se inscreva lá no canal do YouTube também. Igreja Cristã Vinde a Mim. Clica lá no sininho. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.